Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado humorista, locutor, escritor, cartunista, Hugo van der Dink. Podia continuar por aí fora. Bom dia, bem-vindo de novo. Olá, bom dia, como é que vocês estão? Estamos ótimos e tu. Da última vez que cá estiveste foi no aniversário da Rádio Observador, há 2 anos, fizeste 25 pontos. Já não me lembrava. 25. Portanto, há uma má notícia. Melhor é impossível. Melhor é impossível. Pois é, não podem depois dar mais um ponto Só por pela repetição, cúmulo jurídico. Exato. De louvor, de louvor. Mais um voto de louvor. Vamos a isto? Vamos lá. No teu novo livro, Uma Família Surreal, entre parênteses, desmantelas a nossa realeza. Vamos por aí então. A rainha Carlota Joaquina era assim força da natureza, se assim se pode dizer. Apanhou piolhos e teve de rapar a cabeça. Como é que ela resolveu o problema em público? Bem, sim, faço. Suponho que uma peruca com turbante. Conturbante, muito bem. Ias continuar a dizer. Isto é muito conturbante. Eu não estava lá na altura, estava na Argentina. Exatamente, Tinhas a agenda foi nessa ocupada, altura. Estavas na Argentina. Sou do time argentino. Hugo, nós estamos bem assim? Estamos bem? Ou preferias piolhos a tanques? Piolhos a tanques? Estamos gosto bem de piolhos. com a nossa democracia ou preferias uma monarquia? Não, eu sou republicano, sim. E os piolhos a tanques? Sim, acho ótimo esta ideia de se poder, mais do que eleger o Presidente da República, expulsá-lo de 5 anos, que é uma coisa que aos reis geralmente não se pode fazer. Não é que não tenhamos feito ao longo da história, sim, mas geralmente mas é mais desagradável. Dá mais trabalho. E para os envolvidos e para a família mais próxima. Mas eu acho que é inegável que as monarquias são muito mais divertidas, não é? As atuais, onde já não têm poder, pelo menos na Europa, e dão muito mais cor à vida, não é? Ninguém fica particularmente excitado se os filhos do nosso Presidente Seguro casarem. Sim, está bem, pronto. É uma festa, e tal. há uma cascata de camarão, mas não há coches. Há coches de lagosta puxados por lavagantes, mas não o coche puxado por cavalos. Por isso, estás ótimo. Por outro lado, tendo vivido bastantes anos na Holanda, que é uma monarquia, sobretudo nas monarquias do norte da Europa, as pessoas vivem muito pacificamente com isso e não é muito menos democrático. Democrático é viver-se num regime ou num sistema que se aceita, e são figuras altamente populares nos seus sítios. Cada um... Isto é... Eu não percebo nada. Aliás, alguns dos países mais desenvolvidos do mundo são monarquias. É verdade. Os nórdicos, Holanda, como disseste. Não é? Sim, alguns dos países mais ricos do mundo, a Arábia Saudita também, um belíssimo exemplo. É engraçado, só há no mundo 2 monarquias eletivas absolutas. Que, portanto, na Arábia Saudita é eletiva. Dentro daquela família eles elegem. E a outra é o Vaticano, que é considerada uma monarquia absoluta e é eletiva também. Muito giro. Não tem a soberana. Não tem família pelo menos que se saiba. Pois, nem há casamentos reais. Claro. Até ver. Com tanto conhecimento sobre... É ótimo. Isto como está o mundo. Isso como está. Nunca se sabe onde isto vai parar. Mas aproveitando este baile que nos estás a dar em relação às monarquias e aos recordes, qual é a mais velha monarquia da Europa? Esta já é para 5 pontos. Sim. Bem, da Europa será a Dinamarca. Sim. Mais de 1000 anos. Estão a ver, é verdade. Eu penso que no mundo só o Japão é mais antigo. Que baile, se estivermos que baile. a falar da mesma família estar no trono, na mesma dinastia. De onde é que te surge este fascínio pelas monarquias, pelas famílias reais? Porque tens, de facto, não é? Olhando pelo menos pela tua... sangue azul que corre nas veias. Não, isto tem a ver com o meu fascínio pela história, porque está muito de história e até ao século XIX a política era unipessoal praticamente, não é? Portanto, aquela figura
decidia a política externa, a política interna, os preços dos combustíveis. Os impostos. Havia combustíveis, a lenha é um combustível. Sim, sendo um carvão e por aí fora, não é? Claro. Tal e qual. E é fundamental conhecer estas figuras. Até uma maneira de medir o tempo é medir através dos reinados. Não é? No Japão ainda o fazem assim. E é impossível perceber a história de um país sem perceber estas pessoas. E quando fiz o livro, por ter construído uma narrativa que tivesse um fio condutor e escolher o fio condutor de ser a mesma família, do princípio ao fim, permitiu-me ter uma janela sobre a parte psicológica destas figuras e os pequenos dramas, o facto de terem ou perdido a mãe, ou perdido o pai, ou darem-se mal com os irmãos, ou enfim, qualquer esse tipo, ou desamores, fez-me conhecer um bocadinho mais, ou imaginar como é que seriam estas pessoas em termos quase psicanalíticos, não é? E isso é uma maneira muito fascinante de olhar para a nossa história, Claro. de perceber como estivemos dependentes destas 34 pessoas para chegar ao estado em que estamos. As fontes de informação foram difíceis de conseguir, tiveste que andar Na Torre do Tombo, pesquisar Torre do certamente. Tombo. Felizmente, sim. Bem, isto é eu escrevi o livro o verão passado, mas na verdade comecei a escrever o livro em miúdo. Claro, Isto foste acumulando acúmulo, informação é e acúmulo conhecimento, claro. Tal e qual. Nós vivemos numa altura em que, pelo menos nos últimos 10 anos, tem saído muita coisa, há muita gente, que é o reflexo da própria abertura do mundo universitário a muitas pessoas muito diferentes que também se vão interessando em estudos sobre mulheres, por exemplo, ou sobre figuras que geralmente estavam excluídas do estudo normal da história. E, portanto, temos muita coisa. E há cada vez mais interesse em ler a correspondência da Marquesa de não sei... Marquesa Claro. de não sei de onde. Eu sou péssimo a dar exemplos, porque sai-me sempre pela Assim está bom. Não sei Marquesa quem aqui é um mais- pi, vou a preparar Marquesa um de não pi. sei quem é mais velho. If you know what I mean. Mas, e isso é ótimo, porque deu para aprender. Todos os dias E há aprender. muito público para isso. Isto é, Eu acho que a sim. viagem à história, que seja biografias, romances históricos e por aí fora, Cada tem vez muitos mais. leitores, não é? Sim, mesmo. As nossas rainhas, dando aqui o exemplo das mulheres, estavam muito pouco estudadas, muito pouco. Aliás, a maior parte dos portugueses não sabe sequer como é que se chama a mulher de Dom Afonso Henriques, que é engraçado. Pessoas como, por exemplo, a Isabel Stilo, que tem feito um trabalho bastante incrível nas biografias das nossas rainhas. Agora, as fontes, na Idade Média praticamente não temos, nós não temos Claro. a letra daquelas pessoas, não sabemos como é que elas eram, os retratos era tudo mais em 2D e portanto não fazemos ideia como eram, até mesmo psicologicamente. As crónicas eram, claro, muitas vezes ou encomendadas ou as pessoas tinham medo de apanhar. À medida que me fui aproximando do presente, e a nossa monarquia acaba já no século XX, como sabemos, o meu tom, porque com a Idade Média, não sabendo, não está, é tudo tão distante, deu-me para brincar um bocadinho mais na primeira parte do livro, porque eu gosto de misturar sempre um bocadinho de humor. À medida que fui aproximando do presente, há pessoas vivas que conheceram a Rainha Dona Amélia, que morre nos anos 50. Nós ouvimos a voz dela, vamos ao YouTube e ouvimos aquele sotaque francês que a senhora tinha. Temos as cartas, temos fotografias já dessas pessoas, são pessoas. São pessoas, claro que o Dom Afonso Henriques também era uma pessoa, mas nós vemos a Mas cara muito do Dom distante, Luís, do Dom claro. Carlos, etc. E isso é muito humano. Vou brincar um bocadinho menos, porque são mesmo pessoas. E como vi-me com sobretudo com aqueles últimos reis, o Dom Luís e o Dom Carlos, gente interessadíssima na fotografia, nos oceanos. Pessoas como nós, pronto, nunca abriram uma porta, nunca fizeram uma cama, mas de resto, Mas muito parecidas. there, but for the grace of God go I. E temos muita fonte. Aí temos fontes, temos os diários destas pessoas, temos diários de quem conviveu bem com eles, de quem os serviu, de quem era Só amigo. não temos o TikTok deles, mas pronto. Mas quase, sim. Mas há O equivalente. Há um equivalente. Sim, sim, podemos dizer que sim. Muito bem. Hugo van der Ding, vamos à terceira pergunta. Aqui Ai, na que nervos. caminhada rumo aos 25, novamente. O Homem dos Sete Instrumentos é uma canção de que músico português? Eu pensei que ias falar de reis e rainhas. É do Júlio Pereira, não é isso? Não, mas quem é que escreveu a letra? É isso? Será que ele deve ser um rei? Agora, para vocês me estarem a perguntar. Não, Não, mas falamos muitas Quer dizer, coisas. é um rei, claro. um não rei, É um rei da música. Mas não tem sentido, sangue. claro. Não?
E abre portas. Então, Queres ajuda? Uma Isso não é ajudinha? como se chamava o Júlio Pereira? O homem dos 7 instrumentos? Sim, era. Talvez tenha tido algum. Sim, Chamava-se. mas há uma canção que Sim, é mas O Homem não- dos Sete É o Instrumentos. cavaquinho, Júlio Pereira. Vamos lá então uma Pois. ajuda, Hugo Não faço Vanderding. ideia que vocês estão a falar. Será Será que Vitorino? trocaram as perguntas para amanhã? Essas são as perguntas da manhã. Ai, te peço imensa desculpa. Às vezes fazemos, quando já me temos aconteceu. preparado. Vou contar, fui à minha médica e quando ia a sair ela diz-me assim: sei lá, e uma médica que conhece os meus pais, conhece-me há anos. Médica de família, Médica, portanto. ela diz assim: você tem problema com o álcool, bebe imenso? Eu olhei para trás e disse assim: não, quer dizer, saio eventualmente. E ela depois passa: não, isto é o homem que vem a seguir. E eu cruzo-me, que é uma coisa mais antiética dos médicos possível. Tu cruzaste eu com a pessoa que vem a cruzei-me. seguir. Bem, e de facto, Tinha um Sinal de filho. qualquer coisa. Sentiste um o homem não perfume. estava bem. Mas pronto, foi mais ou menos isso que vos aconteceu agora. Não sei quem é o homem Então, dos 7 instrumentos. então vamos lá. Vitorino, Jorge Palma ou Sérgio Godinho? Esse eu vi- Não te O Bruno precipes. canta um bocadinho agora para perceberes qual é a canção. Não. Deve ser quando eu vivi na Holanda. Não Bem, te vou dizer o Sérgio Godinho. Então, E dizes bem. muito bem. Já não vais aos 25, mas ainda podes chegar Ok. aos 22. Tu és um homem dos 7 instrumentos, também de já instrumentos percebi. diferentes. Aí está. Pois, Mas pois. preferes que digam que és um homem do Renascimento? Tem outro estatuto. Tem, e já vou caminho pequenino para isso, vou fazer 50 anos em dezembro. Gosto de me interessar por muitas coisas. Mas Gosto- o que é que te realiza mais? O que é que de que eu todas, gosto mais de fazer? todas as atividades a que te dedicas, o que é que. Gosto muito de escrever, para estar quieto no meu canto a escrever, como também podes confirmar, testemunhar. E gosto muito de fazer rádio também. Eu não adoro fazer a televisão, as experiências que tive. É uma chatice, sabem? E vai É, pintar. eu repete e corta. Perde-se muito tempo com o acessório que não tem interesse para nada. Fica aí parado que a gente vai mudar esta câmara para aquele lado. A rádio é incrível, a gente chega. Abre o microfone. Ainda bêbados? Como é? Só assim é que se aguenta, só assim é que se Isto é consegue. superior às minhas forças. Tens de nos dar o contacto desse médico ou dessa médica. Não, e é incrível, mesmo quando começa a ser automático, quando fazemos rádio e já não estamos a pensar nisso, nós temos de pintar tudo o que estamos a dizer. Nós temos que falar de uma maneira onde isto é tudo visual e as pessoas ficam convencidas que estão a ver as histórias que nós contamos, as coisas que estamos a dizer. Talvez sejam as duas coisas que eu mais gosto de fazer. E teatro também. E de cozinhar. E gosto de viajar. Já são 5 Álcool é coisas. que não, álcool é que não. Já são Odeio 5. álcool. Claro. Porque corta-me um bocado. E desenhar, não? Não, eu não sei. Não sei Faz aqueles bonecos giros. Ah, Não, desenhar, eu achei que Desenhar. Cozinhar. não, desenhar. Isto é Peço cozinhar. desculpa isto. Também Má Mas decisão da aplica-se rádio, também, não. não sei desenhar. Gosto. Eu percebo estou numa- o que é que queres dizer. Embora desenhes bem. Médio. Mas eu divertia-me muito. Era uma coisa que eu fazia para limpar a cabeça. Mas desde há uns meses não tenho nada mais para dizer nos desenhos. Mas acontece também, já comecei a fazer em 2012, Há são muito 14 anos. E agora sem entrar numa onda triste, mas o mundo está numa. Não tenho nada divertido para dizer. A sério, achas que o mundo te está a tirar o humor? Sim, sim. É. Eu estava a falar disto, foi fazer uma conversa no Porto, não me lembro onde foi, e eu estava a falar disso dos desenhos, tipo, não tenho nada para dizer, apetece-me contar histórias, porque acho que precisamos todos de ouvir histórias para pensarmos um bocadinho no mundo. E lembro de uma senhora que estava comigo e disse: mas nem nestas alturas precisamos mais dos desenhos. Ao que eu respondi: então desenho vosso. Força, desenho. Bem, vamos a isto. Vamos a mais Ai, uma é a pergunta. última? 12 pontos. Já são Não, teus, faltam É 10. a quarta. É a 10 quarta. perguntas. Ainda faltam 10 duas. pontos. Faltam duas duas. perguntas. O teu nome artístico, Vanderding, soa assim, aristocracia, mas a verdade é que a palavra ding, em holandês, tem assim um significado banalíssimo. O que quer dizer? Significa coisa, é o equivalente inglês. Tem. Portanto, Vanderding significa literalmente do coisa ou da coisa? Da coisa, sim. É isso. Agora tenho O que da fazer um coisa. protesto. Eu adoro ouvir o vosso programa, sobretudo quando são políticos ou especialistas em qualquer coisa e depois erram e passam uma vergonha. É a minha parte favorita. Mas Aqui não se há umas passam perguntas vergonhas. mais fáceis e mais difíceis. É. Perguntas Esta é. sobre o meu próprio nome. Esta era de caras. Foi de borda. A coisa está mais complicada para os humoristas. Falávamos ainda agora sobre o humor. Tivemos o caso dos Anjos, agora há esta polémica com a atriz Mafalda Matos. É verdade.
Sim, nós estamos todos muito sérios, acho eu, e perdemos um bocadinho a noção do papel importante do humor para nos pôr a refletir e para mostrar o mundo. Uma coisa engraçada que a Joana Marques faz, que é, para além de fazer bem as coisas que faz, aquele papel, a Joana Marques não faz nada particularmente. A Joana Marques tem aquele papel que tinham os bobos da corte, ela só aponta. Olhem para isto. Agora, as pessoas que escolhem fazer ou não, isso cada um escolhe aquilo que acha pertinente fazer. Mas é muito interessante esse movimento do humor de estou a apontar para isto, agora vejam, e vamos rir um bocadinho disto, e quando rimos, baixamos umas guardas que nos fazem olhar à volta e refletir. E o humor tem, sobretudo, esta função. E a outra função do humor, até mesmo nas nossas vidas, ou do riso, é juntar-nos, há qualquer coisa que, apesar de todas as nossas diferenças, mas atualmente está mais a rir. afastar aí, achas? Estamos, que está a acontecer? claro, está a ser muito escrutinado. Claro, e como é muito polarizado, o que faz rir uns é exatamente o que choca os outros e vice-versa. Temos que rir mais uns dos outros. E rir de nós próprios também. E rir de nós não? próprios, claro, é fundamental. Não se levem muito a sério, isto é tudo muito passageiro. Há 2 anos, quando cá estiveste, há 2 anos e pouco, disseste que o contrário. não, tinhas um Vamos limite. confrontá-lo com as próprias O teu declarações. limite no humor, exatamente. O teu limite no humor era não brincar com os funcionários públicos. Ainda é assim? Pois, foi o que aprendi com os meus desenhos. Pode-se brincar com tudo menos com a função pública. É isso, ainda é assim. Eu Mas acho que que reações, Foi. e-mails e por aí fora? Comentários muito Comentários nas agressivos. redes sociais Sim, de funcionários públicos. Sim, de funcionários públicos. Que é, enfim, para todos os efeitos, é assim uma classe grande. Gigante. E, Claro. Sim, pode, da tua médica de família. e diversa. Não é mais um E bom diversa. Exato. Não, claro que há imensa gente na função pública que trabalha imenso, mas isto é aquela graça que nós todos fazemos em relação, sobretudo, às pessoas que trabalham no atendimento ao público, não é? O famoso, isso é com a minha colega, mas tenho que tirar outra senha. Não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido já esta frase várias vezes até. E quando se brinca com isso, as pessoas ficam muito sensibilizadas, não é? Sensíveis. O fazer eu já vi pessoas fazer malha nas finanças. Agora já há muito tempo que não, mas nos anos 90 vocês nunca viram? Nunca viram fazer malha? Pintar as Lá unhas, Lá pintar as atrás. unhas, vi já. Sim, Pintar lá as atrás. unhas. Não, estar a pintar as unhas Uma repartição? Não das finanças. Sim. E estarem a Umas falar coisas- de coisas. Provavelmente Sim, também claro. acontece no privado, noutra. Sim, não a minha é querida só- amiga Isabel Moreira já o fez no Parlamento. Claro. Como a justificação E porque ela não- ia para a televisão. E não se livra assim. disso, não é? Continua, É incrível, continua a ser incrível. perseguida. O que lá está, também Porque- naquele momento pode não querer dizer nada. Podemos quer estar a dizer falar da nada, pessoa mais competente e mais trabalhadora do mundo. E é verdade, Está numa e pausa. publicamente é provavelmente Claro. das deputadas com mais trabalho apresentado. E a justificação é que ela ia à televisão falar, se ia a correr para o Parlamento e para não ir desarranjada, que eu acho que uma pessoa também não deve ir desarranjada. Apesar de estar desarranjada aqui na rádio, que me apareceu uma bravura. Sim, riam-se mais de tudo. Muito bem, vamos a isso. Vamos à última? Vamos. Última 17 pergunta, pontos. então, Hugo. Depois de uma dada, depois desta que foi dada, não é? A coisa, a coisinha. Portanto, estamos aqui a querer chegar aos 22. E a pergunta é: quem escreveu o famoso best-seller A Criada, que no início deste ano foi adaptado ao cinema? Estás a ver o livro, mas Sei. Foi assim um grande sucesso. É o não primeiro foi? de muitos, não é? Não faço ideia. queres 3 O alternativas? Ernest Hemingway, Ana Maria Magalhães Isabel Alçada E- ou o Cesário Verde. É por aí. primeiro que eu não faço. Queres aqui três opções? Alfred Hitchcock. Esta é de borla. Paula Hawkins ou Frida McFadden? Eu acho que é capaz de ser essa última que lembro de ver na capa. É assim, senhor. Frida McFadden. Bom, Eu não acompanho, não leio nada que tenha saído desde 1840. agora estás a ir Só aos clássicos. clássicos, Só é só clássicos, exatamente. Só da classe. Já deve estar a adivinhar qual é o tema agora. E a tua criada mal criada? Reformou-se? Reformou-se. Acabou Fez- mesmo? Meteu os papéis para a reforma? Sim, é tão bom passar à próxima coisa, tirar. Eu o que fazia os desenhos, como acho que a maior parte das coisas que vou fazendo ficam feitas, estão arrumadas e tem de se limpar a cabeça, tirar do cérebro o que se está a fazer para abrir horizontes para ver outra coisa. Eu fiz durante 6 anos o Vamos Todos Morrer no rádio, e precisava de parar
se fosse por um tempo ou para sempre, porque eu já não conseguia ver senão aquilo. Andar na rua, vi quem é esta pessoa, o nome desta rua, ou quem é esta lápide, ou quem é que inventou as gomas, e eu pensei, eu tenho que tirar isto da cabeça, senão nunca mais vou conseguir fazer nada. Eu vinha para cá a pensar, se calhar nem vou saber o nome de Dom Afonso Henriques, como é que se chamava, porque estou a preparar sobre a Primeira República, aqueles anos tão extraordinários, que são apenas 16 anos, mas que aconteceu tudo. Claro. E eu já estou noutra onda, estou a pensar nos presidentes, eu nem me lembro quem é o segundo rei. És obsessivo nessas coisas? Gosto de mergulhar, sim, Quando gosto de mergulhas entrar, e metes um projeto na cabeça. Sim, sim. E a criada foi igual, precisava de tirá-la da cabeça. Mas inventar criaste outros depois uma série de personagens. outros no traço, desde A que eu adoro Saavedra. a psicanalista. Saavedra. Saavedra, Que faz não é? qualquer coisa, que põe os pacientes mal. Os doentes muito mal. Até às duplas que tu crias e que são fantásticas. O traço é o mesmo, os teus maus desenhos, como se diz, não é? Mas continuas de vez em quando a ir lá, que eu estive a ver no teu Instagram e continuas a publicar regularmente alguns. Sim, aquilo é engraçado, porque o processo é quase. Elas falam-me, elas dizem-me coisas. Já disseste isso ao teu médico? A minha médica de família, se calhar, não está muito errado. Se calhar tinha razão. Mas elas dizem-me coisas e eu rio-me e vou fazer os desenhos. Não me têm dito nada, é um bocadinho aquilo que eu falava há pouco. Não me têm dito nada, tenho a cabeça muito ocupada E com... é isso, também não te sentas à espera que elas sigam alguma coisa, não é? Não, é isso também um bocadinho. Claro. Aquela ideia a inspiração tem de nos encontrar sentados à secretária. trabalhar. Eu não sei de quem é que é essa frase. É da Ana Maria Magalhães e diz Ana Maria Magalhães. Uma escreveu uma diz- parte, a outra escreveu a outra. A frase. Olha, e eu agora tenho aqui uma dúvida. Ai, meu Então, Deus. como é que se chamava a primeira mulher do... não, a primeira mulher? Não, a Tem mulher um nome muito beto, não Está a achas? Rainha Dona Mafalda. É, Sim. Mafalda. de Afonso Henriques. Do Afonso Henriques. Sim. Mafalda, e não tens nenhuma história boa sobre a rainha? Nós sabemos pouco, isto é uma coisa, já foi muito antiga, mas eles publicaram, há um tipo inglês que, numas crónicas contemporâneas, fala da mulher do rei de Portugal, não diz qual, que teria sido morta pelo próprio marido, por uma questão de traição. Os historiadores portugueses tendem a achar que isto ou foi uma campanha contra o Dom Afonso Henriques, ou de facto pode ter Ou uma acontecido. campanha do jornalismo. Do jornalista, sim, era jornalista. fake news. Continuem a votar nos mesmos, diziam eles. Mas, sendo assim, conseguiu bater na mãe e na mulher. Mas eu não acredito muito nessas histórias. Deus queira que não. A forma como contas a história, as histórias da história, esta também é. Sentes que os miúdos começam a gostar mais da história de Portugal? Tens tido reações nesse sentido? Parece que há aulas mesmo na escola em que o teu trabalho é citado. Isso acontece? Sim, e falo às vezes em escolas. E ouço muito, isso comove-me até de certa maneira, ouço muito adultos dizerem, se eu tivesse tido este livro, se tivesse ouvido... Porque acho que a história, quando eu ouço alguém dizer não gosto de história, fico muito... é porque não percebeste, é só porque não te contaram como Ou é deve a forma ser. como foi contada, não é? Claro, Faz porque a diferença. história... todos os acontecimentos humanos da nossa espécie e da nossa aventura na Terra. O que é que há para não gostar, não é? Tem a maneira como as coisas são apresentadas. Não dá para contar uma história qualquer de uma maneira aborrecida ou de uma maneira interessante. Nós, na nossa vida, dizemos isso, entrei no elevador e fiquei lá preso. Isto, ninguém quer saber. Mas tem que dizer, estava lá mais 50... Mesmo que seja mentira. 50 no elevador, era um grande elevador. Era da Ou não, ou IKEA. não. Era muita Sei que gente. aquilo parou. Há pouco falaste aí da Primeira República. Qual é o projeto? Podes revelar um bocadinho mais? É uma espécie de continuação deste livro. Vai-se chamar Os Anos Surreais, porque Ok. é engraçado. O próprio Estado Novo, uma das coisas que fez à Primeira República, que era quase a oposição, era aquela ideia de vamos pôr ordem no caos, conseguiu transformar aqueles 16 anos incríveis só num caos. Houve, de facto, um caos político gigantesco, 45 primeiros-ministros, Sim. presidentes, mas tudo o resto estava a acontecer ali. Em termos artísticos, nós temos o Orfeu, todas as figuras que nós lembramos, o Amado, o Fernando Pessoa, o Mário Sacra, enfim, todas as figuras ali, mas também os pioneiros do cinema, muitas feministas a fazer coisas incríveis, as primeiras médicas, as primeiras advogadas, tudo naquela altura. A Primeira Guerra, naturalmente, muitas revoluções, o movimento operário a aparecer, até podemos dizer os subúrbios das cidades a nascer naquela altura em grande medida, os aviadores, A rádio. a rádio também, claro. Portanto,
aconteceu tanta coisa em só 16 anos que é fascinante. Espiões, enfim, tanta coisa fascinante, que é um bocadinho resgatar e sim contar que foi um caos político, com coisas muito palpitantes, a Noite Sangrenta, não é? Que agora se tem falado mais desse livros, e há um podcast ótimo sobre isso, mas foi um caos, mas também aconteceu coisas incríveis, e nós herdámos muito o mundo da Primeira República. Curiosamente, nós quase que o 25 de Abril vai buscar coisas que tinham sido interrompidas, desde o voto até o voto, enfim, tantas das coisas, o movimento operário, direitos dos trabalhadores, direitos dos animais, sei lá, essas pequenices. Já foste de férias? Muda disso. Já foste? Mais ou menos. Eu costumo tirar férias em fevereiro. Porque tenho sempre coisas a acontecer no verão. Agora vou a correr para os ensaios do Macbeth, do Pedro Penin, que vai estrear em setembro no Teatro Nacional, que vai ser a peça que vai reinaugurar o Teatro Nacional depois das obras. É verdade. E o Penin fez este ato quase provocador, porque é precisamente com o Macbeth, que é uma peça que tem uma maldição associada e que, no final dos anos 60, o Teatro Nacional ardeu todo, porque quando estava em cena o Macbeth. Vamos lá ver. Esperamos encontrar-te aqui numa próxima vez. Impacto. Vamos ver. E sem problemas de fígado. Ganhei outra vez? Não ganhaste. 19. Ganhaste juízo. Tem 19. Mas 19. Eu errei qual? Errei toda. Não erraste. Isto Tiveste ajuda. duas com Isto hipótese. ajuda. Não, quando lhe damos alternativas, passas dos 5 para os 2 pontos. Percebes? Com potencial. És muito competitivo. 19. Foi ótimo. Obrigada, Hugo van der Ding. Obrigado. Bom dia. Até breve.